Glória a Deus, queridos. Hoje nós vamos trazer uma mensagem desse domingo que chama, eu intitulei Removendo o Telhado. Quem aí já teve uma casa que pegou cupim, né? E aí teve que trocar o telhado, tira tudo, e aí vai trocar as madeiras, dá um trabalho doido, né? Quem está lá em cima vê tudo e tudo, se chover, molha tudo, fica tudo exposto, né? Então a palavra hoje é removendo o telhado. Marcos 2, 1 a 12. Quero ler aqui o texto que diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem deram junto à porta, eles acharam lugar e anunciaram a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram poeirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: serão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Queridos, nós vemos aqui uma história tremenda, uma história em que Jesus, estando em casa, ele já sendo conhecido, já tendo feito alguns milagres, ele atraiu uma multidão para a sua casa, juntou uma grande multidão ali na sua casa, e de repente um paralítico quis Jesus, mas ele foi carregado por amigos, por 4 pessoas que levaram ele até Jesus, mas não tinha como chegar, porque eram muitas pessoas que estavam ali, era uma grande multidão, e eles tiveram uma ideia: vamos aqui subir no eirado do vizinho e a gente abre o telhado da casa e coloca esse paralítico por ali. E assim fizeram. Quem tinha coragem de fazer isso? Você já pensou? Você pegar aqui eu vim aqui pegar o código doente, Jesus está lá na casa do Jonas, a gente pegar o código do Tanamar, 4 pessoas, o Gilvan, cada 4 homens que levar o código arrastado, chegar lá, não tem como entrar na casa do Jonas. O Jonas era que ia orar por ele, a gente sobe na casa do Paulinho, vizinho, abre o telhado, quebra tudo e bota lá o código para descer onde Jesus está, onde o Jonas está, dentro da casa dele. Que loucura, querido! Que coisa louca, um esforço muito grande, uma fé muito grande. E assim foi feito. Ao mesmo tempo tinha pessoas ali que eram fariseus, que eram pessoas de regras, de leis, né? Pessoas cheias de religião, e disseram assim: como é que Jesus disse que perdoa os pecados dele? Que Jesus, para completar, isso eu não vou dizer só que perdoa os pecados não, mas eu posso dizer também: levanta e anda. Eles se importaram com o que os fariseus disseram. Essa é a história que a palavra está contando, que o esforço, a fé daquela pessoa, ainda tinha religiosos que ainda foram manietar, que arrazoaram no coração maldade daquilo, que procuraram algo para apontar Jesus naquilo ali, e preocuparam com Jesus, dizer: meus pecados estão perdoados. E eu começo a palavra aqui dizendo algo para você, querido. Jesus, ele atraiu as pessoas para a casa dele. E assim tem que ser a igreja do Senhor. Nós precisamos, querido, atrair pessoas para a nossa casa, para a nossa presença, para onde nós estamos. Porque nós somos, como a pastora Alverine falou ontem, pequenos cristos. E como Jesus fez aqui, nossa casa precisa ser uma casa em que se prega a palavra de Deus. Precisa ser uma casa em que as pessoas nos procuram para ouvir a palavra de Deus.
precisa querer que seja. O querer, você pode até não ter, mas você precisa entender que quer. Quem vai fazer isso é o Senhor. Quando você entender que precisa disso, o Senhor vai colocar um cheiro dele em você. E esse cheiro de Cristo em você vai atrair pessoas. E você sabe quando é que você vai ficar com esse cheiro de Cristo? Quando você tiver a intimidade que a pastora Alberto falou ontem com ele. Se eu tenho uma intimidade com a minha esposa, eu fico com o cheiro dele em mim. O cheiro dela em mim, porque eu estava ali, abracei tudo, os cabelos dela ali. Quando eu saio com o cheiro dela. Se você buscar essa intimidade com o Senhor Jesus, você vai ficar com o cheiro dele. E as pessoas vão ser atraídas para a sua casa, para onde você estiver, para ouvir a voz, a palavra que você tem. Ou então testemunho do que ele transformou na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, isso é uma verdade. As pessoas que têm essa intimidade com o Senhor, elas ficam com o cheiro de Jesus, elas ficam parecidas com Jesus e atraem pessoas. Quando tem um probleminha, a pessoa sabe aonde buscar. Quando acontece algo, a pessoa sabe a quem se referir, porque sabe que Jesus está agindo na vida daquela pessoa. Aleluia! Não foi diferente. Jesus encheu, lotado aquele lugar. E aí, 4 homens se juntaram para carregar um paralítico. 4 homens abriram do telhado, fizeram algo inconcebível, algo muito difícil. Se fosse aqui então, na igreja, seria dificílimo subir nessa altura. Lá eu não sei a altura. O que você está disposto a fazer para se encontrar com Jesus? O que você está disposto a fazer, primeiro por você, renunciar para estar com Jesus? O que nós estamos dispostos a renunciar, a fazer para Jesus, para se encontrar com Ele? É uma pergunta que fica, né, querido? Aqueles caras, eles tiveram disposição de colocar aquele paralítico numa maca e levar pelo telhado, porque eles sabiam, se ele se encontrar com Jesus, Jesus vai curar esse paralítico, esse nosso amigo. Se ele se encontrar com Jesus, algo vai acontecer tremendo. Amém? Eles creram. Quem crê que quando a pessoa se encontra verdadeiramente com Jesus, ela não é mais a mesma. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele muda, ele não pode ser a mesma pessoa. Ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser uma pessoa carnal para ser uma pessoa espiritual. Ele tem que ser uma pessoa natural para ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele era do império das trevas, ele passa agora para o reino do Filho do seu amor. Acontece uma mudança. Amém? E eles levaram aquele paralítico, porque eles sabiam que se ele se encontrasse com Jesus, interessante, né? A fé não era do paralítico. Parece que os 4 homens tinham mais fé do que o paralítico. Você sabe que Jesus pode agir na vida de outra pessoa por causa da sua fé também? Muitas vezes a pessoa precisa ter fé, mas muitas vezes a nossa fé, nossa oração, nossa intercessão vai levar Jesus a tocar pessoas que não têm tanta fé como nós, mas ela vai ser tocada por causa da nossa fé. Você pode dar palmas para Jesus? Pastor, aí você está me colocando assim, algo que eu também preciso ter fé para as pessoas se salvarem. Precisamos ter fé, precisamos ter coragem, precisamos agir, precisamos ser intencionais. Aquela pessoa eu vou levar para a igreja, aquela pessoa eu vou falar de Jesus para ela, eu vou bolar um plano, como é que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Primeiro eu não sei falar, o que eu vou falar? Olha, eu vou estudar esse pedacinho aqui, vou estudar esses 2 pedacinhos que é muito forte na minha vida, esses 2 textos da Bíblia, porque eu sei, eu vou falar para ela. Aí você marca o lugar, marca a visita, marca a hora, se encontra e lança aquilo, aquela palavra que ela vai bater no coração daquela pessoa. E a sua fé vai trazer, querido, junto da palavra de Deus, fé na vida daquela pessoa. Aleluia! É assim que acontece. Pastor Alberto falou: você não precisa saber a Bíblia toda, você tem que ter um testemunho.
Você tem que ter sido tocada por Jesus. Você tem que ter sido transformada por Jesus. Senão você não pode falar daquilo que você não provou. Amém? Pastor, mas eu não fui tocado. Eu não fui salvo, ainda vai ser salvo hoje em nome de Jesus. Amém? Se você não foi salvo, ainda não teve a vida transformada, você vai ser hoje em nome de Jesus. E se você já foi, você já recebeu o Espírito Santo, poder que vem do céu para salvar pessoas, porque você recebeu sua porção de fé, e essa fé, como daqueles 4 homens, vai fazer o telhado de muitas pessoas sair voando para que ela possa descer na frente de Jesus. Aleluia! Glória ao teu nome, glória ao teu nome. E aquele homem, o 5 disse, vendo-lhes deles, né, a fé, Jesus disse ao paralítico, Jesus viu a fé deles, não foi do paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Amado, nós estamos nessa vida aqui. Você sabe qual é o maior objetivo de nós estarmos nessa vida aqui? Termos os pecados perdoados. Porque se nós não tivermos os pecados perdoados, essa vida vai ser em vão. Nós iríamos para o inferno, nós iríamos para longe de Deus, sim ou não? Jesus morre com um propósito: mudar a nossa direção, mudar a direção de quem estava em direção de um abismo e colocar na direção de volta para nós irmos para o céu, para o Pai. Amém? Então Jesus veio, a principal coisa que ele veio fazer foi perdoar pecados, porque o perdão dos pecados tira a condenação da minha e da sua vida, porque o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito, é um presente de Deus para nós. E aquelas pessoas daquele tempo liam a Bíblia, liam a Torá, liam lá Isaías 60, que ele vinha para libertar os cativos, que ele vinha, tudo sobre Jesus, eles liam sobre Jesus, mas quando Jesus vier, eles não perceberam. Eles estavam ali, sim, é esse que liberta, que perdoa pecados. Eles achavam que só Deus podia perdoar pecados, e só Deus pode perdoar pecados, sim ou não? Mas Jesus é o Deus encarnado, aleluia. Jesus é o Deus que um dia disse: eu vou desnudar meu braço e vou levar salvação para o povo da terra. Eu mesmo, ele disse: eu não divido minha glória com ninguém. Você acha que existiria 2 deuses, o Deus Pai e o Deus Filho? Jesus é Deus encarnado, porque Deus não divide a glória, querido. Você vai ver religiosos por aí dizendo que são 2, que Jesus é um Deus pequeno e o Deus Pai é o Deus Pai. Negativo. O Deus Pai, ele não divide a glória com ninguém. Simplesmente o Deus Pai se manifestou de uma forma diferente. Ele incorporou em um homem, ele veio em um vaso de barro, amém? Ele incorporou num homem para mostrar para mim e para você que é possível receber a salvação, que é possível se santificar, que é possível num tempo de perdição, num tempo de tudo contra Deus, você ser alguém de Deus. E ele veio mostrar que nós poderíamos, e ele venceu a morte. E agora ele vem cheio de graça e dizer: eu venci por você, Giovanni, eu venci por você, Aline, eu venci por você, Mazé. Jesus vem dizer que os seus pecados estão perdoados. Eu mudei a sua direção, você que recebeu o perdão dos pecados. Aquele homem estava numa mata, doente, enfermo, mas qual era a principal coisa que ele precisava na vida dele? Era ficar curado das pernas e ir para o inferno, sim ou não? Qual era a principal coisa que ele precisava? Era de repente levantar, sair correndo, viver mais 10 anos, morrer e ir para o inferno? Não. O que ele precisava era se encontrar com Jesus, ter os pecados perdoados, viver mais um tempo que o Senhor desse para ele e viver depois a eternidade com o Pai. Aleluia. Você pode dar palmas para Jesus? Aí você pode dizer: pastor, eu não estou preocupado com a eternidade não, pastor.
Nazaré. Aleluia! Tem pessoas que estão na igreja, em massas, enfermas, mas nem elas têm fé e nem elas conseguem ter alguém para ter fé por elas. Tem pessoas que estão na marca da religião, acostumaram, eles não querem ter a intimidade que tem que ter com Deus, porque acostumaram a vir só no domingo, cumprir a obrigação. Tem pessoas que estão na marca da acomodação, se acomodar. Tem preguiça, porque a Bíblia dá preguiça, buscar a Deus, ficar conversando com quem eu não estou vendo, dá preguiça, é a marca da acomodação. Tem gente que está, querido, na marca da incredulidade. Já viu Jesus, já leu a palavra, mas cansou e agora está incrédulo, não crê mais em nada, está numa marca. Hoje, querido, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos ser como aqueles homens que carregaram uns aos outros para a presença de Jesus, arrancando o telhado, e Jesus, ele vai dizer que os teus pecados estão perdoados. Mas você pode dizer, pastor, isso aí já perdoou os pecados, isso aí eu já tive, mas ele vai dizer, pois então, você que já sabe que os pecados estão perdoados, toma o teu leito, levanta e anda, sai dessa inércia, sai dessa situação de incredulidade, sai dessa situação de acomodação, porque eu vou te levar para lugares altos, eu vou te levar para lugares de prosperidade, eu vou te levar para comer o melhor dessa terra, eu vou te levar para andar com príncipes, eu vou te levar para ter um coração cheio de amor, amar pessoas, eu vou te levar a dar coisas para pessoas que você não recebeu, carinho, amor, atenção, eu vou te levar a ser o que as pessoas não foram para ti, eu vou te ensinar a ser pai do que não teve um pai amoroso, do que não teve um pai chegar, porque eu vou ser teu pai. Aleluia! Você pode dar palmas para Jesus? Essa, querida, é a vontade do Senhor Jesus. Essa é a vontade do Senhor Jesus. Mas nós somos pequenos cristos, e esses pequenos cristos, porque o Espírito Santo veio morar em mim e em você, mas existe aí um telhado que precisa ser arrancado, e esse telhado está aqui na nossa mente, nossa razão, a nossa lógica, o que nós aprendemos que está enraizado aqui. Existe um telhado que tem que voar pelos ares, existe um telhado que você tem que botar para voar, para sair. Mas o problema é que quando Jesus chega na nossa vida, ele começa a tocar em áreas que às vezes eu começo a esconder. Ele começa a querer tocar em áreas. Eu estou como paralítico, eu estou na maca, mas eu faço de conta que estou bem. Eu boto uma muleta, eu escondo. Se eu estou todo cheio de pintas vermelhas, eu boto aqui uma maquiagem e eu digo que está tudo bem. E eu fico na maca, mas eu não apresento. E Jesus, querido, ele quer arrancar o telhado, ele quer tirar o telhado. Pastor, como é isso, querido? Você tem que ter cuidado. Nós aprendemos coisas que precisam ser desconstruídas. O que foi que os fariseus aprenderam? Só Deus que perdoa. Chega uma pessoa no gabinete pastoral e diz: pastor, olha, eu tenho um problema com a minha sogra. Minha sogra é uma cobra praticamente. Ele é ruim e tudo. E esse fim de semana foi demais, foi demais. Ela me perturbou muito, mas eu convivo, não tenho raiva dela não. Eu não vou mais querer ver essa mulher. Mas eu já perdoei, não quero mais ver, não quero mais. Mas eu vou. Querido, tem pessoas que têm na mente que ela não pode perdoar, porque pastor, você sabe que é Deus que perdoa, né? Eu continuo sendo aquela pessoa com ela e tudo. A pessoa diz assim: não, é só Deus que perdoa. Você sabe por que essa pessoa diz que só Deus que perdoa? Porque ela não quer perdoar, porque ela endureceu o coração. Na hora que o Espírito Santo veio morar em você, Jesus veio morar no seu coração. E agora, querido, Jesus perdoou pecados, e agora eu e você podemos perdoar pecados pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí você precisa tirar o telhado dessa forma que
preciso ir lá e resolver coisas que passaram na minha vida. Eu sou brigado com meu irmão, ou a pessoa é brigada com o irmão e não precisa ir lá reconciliar. Precisa arrancar o telhado dessa forma de pensar, sim ou não? Eu vi na minha casa, eu vi como era com meus amigos, era desse jeito. Arranque, querido, porque você vai se expor para Jesus e Jesus vai curar o teu coração. Você vai arrancar o telhado, no caso é Jesus, agora que já está dentro do seu coração, e Ele vai sarar o seu coração. E hoje nós vamos cear. É o momento de você arrancar o telhado, se expor para Deus. Senhor, olha o meu coração. Senhor, olha como eu tenho estado longe de Ti, Senhor. Tanta preguiça de ler a palavra. Oh, Pai, me dá coragem. Senhor, eu arranco o telhado, Senhor. Senhor, olha aí as coisas que eu estou fazendo de errado, escondido. Senhor, me perdoa. Me ensina a não fazer, Senhor. Eu sei que o pastor pode não estar olhando, a pastora, a irmã Luz, o presbítero, Senhor, mas eu sei que Tu estás vendo, Senhor. Eu tiro o telhado, Senhor, que está na minha mente. Senhor, muda a minha vida. Senhor, me perdoa. Muda a minha forma de pensar, de achar que até tudo que está certo, da forma que eu aprendi, Senhor, que eu possa aprender da Tua forma. Amém? E o Senhor vai mostrar para você coisas que tem na sua família, que você tem que entregar para Ele. Crimes que estão escondidos dentro da família, mentiras. O Senhor vai mostrar dentro da sua família coisas que você já fez, bem escondido, ninguém sabe, mas você sabe que desagradou o Senhor ao Pai. Remova o telhado, querido, amém? Deixe o Senhor ver o seu coração. Pastor, mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você se exponha para Ele. Ele quer que você diga, pastor, Pai, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação. Olha, Pai, que eu possa ter meus pecados perdoados, Senhor. Que eu possa sair, Pai, e não viver mais dessa forma. Senhor, eu não quero mais estar nesse leito, Senhor. Eu não consigo me levantar, eu não consigo ser firme na Tua casa. Eu não consigo ser alguém que atrai as pessoas para a minha presença, para falar de Ti. Eu não consigo ser alguém, Pai, oh Deus, Pai, me livra dessa situação, desse leito de morte. E nós vamos cantar um louvor, querido. Vamos apagar a luz. E você vai remover o telhado, amém? Você vai remover o telhado. Você pode ficar sentado ou pode ficar de pé. Se ligue com o Pai e remova o telhado. Pai, olha a minha casa como é, Pai. Tanta briga, Senhor. Olha o que eu passei quando eu era criança, Senhor. Olha, Senhor, as brigas que eu vi do meu pai com a minha mãe. Olha o que aconteceu, esse abuso, Senhor, que aconteceu na minha vida, Senhor, daquela pessoa que eu amava, que eu confiava. Senhor, eu abro o telhado, Senhor, para que Tu possa vir e me curar, Jesus, e me tirar, Senhor, desse leito de paralisia, desse leito de acomodação, desse leito de procrastinação, pessoas que deixam sempre as coisas para depois. Pai, desse leito de ira, Senhor, eu sou irado, Pai. Eu sou irado, qualquer coisa eu perco as estiveiras, Jesus. Desse leito de falta de amor, Senhor. Eu não consigo ser alguém amoroso, Jesus, mas Tu sabes, Senhor. Vê, Senhor, eu estou removendo o telhado. Vê o que aconteceu comigo. Vê o que aconteceu na minha vida. Eu quero ouvir da Tua boca, Jesus, que os meus pecados estão perdoados. Eu quero ouvir da Tua boca, Jesus. Toma o Teu leito, seja curado, e anda, Jesus, quão lindo Tu és, pertinho, Jesus, Jesus, quão lindo Tu és, fala para pessoas desse lugar, Jesus, quão lindo Tu és, oh Jesus, Jesus, quão lindo Tu és, não há outro como Tu.
Jesus, quão doce tu és. O Senhor é doce, querido, para te ouvir. O Senhor é doce. Jesus, quão doce tu és. Ele não aponta, ele perdoa. Jesus, quão doce tu és. Ele é um cara amoroso. Jesus, quão doce tu és. Não há outro como tu, Senhor, não há. Não há outro como tu. Não há. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração, vem Jesus, chama o teu nome, Jesus. És maravilhoso, Senhor. Oh, Pai, tu estás vendo que está no coração dos teus filhos, Jesus. Jesus, quão santo tu és. Declare que ele é santo, querido. Declare. Jesus, tão santo tu és. Tu és santo, Pai. Jesus, quão santo tu és. Traz santidade aos corações dessa noite, Pai. Jesus, quão santo tu és. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chama o teu, chama pelo nome dele, Jesus. Não há outro como o Senhor. E não há outro como tu. Declare, não há. E não há outro que eu prefira, e as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós oramos aqui por cada um que removeu o telhado, Jesus. Cada um que se expôs diante de ti, Jesus. Oh, Senhor, declara que essa pessoa ouviu os teus pecados estão perdoados. Oh, Pai, muitas pessoas podem dizer: quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados? Você pode dizer: Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. Esse que perdoa pecados é aquele que morreu na cruz por mim, é aquele que derramou o sangue para pagar o alto preço pela minha vida. Quem é esse Jesus que disse para mim: os teus pecados estão perdoados? É o Filho de Deus, querido. É o Filho de Deus, é o próprio Deus que encarnou e visitou a terra. É o próprio Deus que veio nos visitar e trazer a salvação com o seu braço estendido. Foi por você, querido. Foi por você que ele veio, foi por mim. Nós não merecemos, mas ele resolveu trazer a salvação para aqueles que aceitam, para aqueles que querem. Aleluia! E isso traz alegria no meu coração nessa noite. Isso traz regozijo. E ele te diz essa noite: fique de pé. Ele te diz essa noite: fique de pé. Ele te diz essa noite: fique de pé. Ele te diz essa noite: deixa o teu leito, fica de pé e anda. Você pode pular, querido, na presença de Deus. Você pode andar, você pode. Deixa o teu leito de lado. Oh, te levanta e anda, homem, ser forte.
hoje. Eu declaro pessoas, Senhor, que vão buscar mais o Senhor como nunca buscaram, Jesus. Oh Deus, eu declaro corações batendo, Senhor, na mesma batida de Jesus, Senhor. Eu declaro pessoas, Senhor, se reconciliando com outras, Deus. Eu declaro, Senhor, pessoas, chegando vão acordar de noite para ler a tua palavra, para te buscar, para ouvir, Pai, do teu coração, Pai. É isso que nós declaramos. Quem recebe, levante a mão e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar palmas para Jesus. Deus, nós vamos realizar a nossa Santa Ceia. Tem água aí? Glória a Deus. Tem alguém nesse lugar que ainda não aceitou Jesus? Porque nós temos aqui que pode ler aí. Aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus para ceiar.